Você com certeza já ouviu falar que o excesso de sal faz mal à saúde. Mas você sabe o que é esse excesso ou qual a medida, a porção recomendada por dia? Pois é muito menos do que a gente está acostumado. Aliás, os brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde, consomem mais que o dobro do aceitável. Por isso, fui conferir essa medida e ainda falar sobre que tipo de sal é o mais recomendado. Dá uma olhada. E como são vários os tipos, a gente chamou a nutricionista Laís aqui para nos ajudar um pouquinho como fazer essa escolha, né, Laís? A gente tem aqui 3 tipos, eu queria que tu falasses um pouquinho de cada um pra gente fazer essa escolha da melhor forma para nossa saúde. Então, em relação ao sal, nós temos aqui 3 tipos para falar um pouquinho deles. O primeiro, que eu acho que é o mais tradicional, é o que as pessoas mais costumam consumir em casa, que é o sal de cozinha iodado. A grande maioria da população consome e também mais encontrado. Ele é um dos sal mais barato que a gente tem também, mais acessível para o consumo, e ele é refinado. Por que ele é o vilão, né? Por que a gente teria que reduzir? Por que a gente tem que fazer esse esforço? Hoje a gente ouve muito, né, a todos os órgãos de saúde pedindo essa redução, porque o sal, ele está relacionado ao aumento da pressão arterial. Então, quando a gente consome bastante, e não só ele, alimentos que contenham muito sódio também, ele aumenta a pressão arterial. Então, por isso que se fala tanto de reduzir esse consumo para melhorar os níveis de pressão arterial. Ah, Laís, aí você falou do tradicional. E aí tem esse aqui que é o light, né? Sal light, ele é bem mais caro. Para quem que seria recomendado e qual que é a vantagem dele em relação ao tradicional? Esse sal, Fabiana, como você comentou, então ele é um pouquinho mais caro do que o sal tradicional. Não é tão fácil de encontrar ele, a população também não costuma consumir tanto. E ele é light. Então, qual é a composição dele? 50% desse sal é cloreto de potássio e 50% desse sal é cloreto de sódio. Então, por isso que se indica muito para quem tem problema de pressão arterial. Qual é a vantagem dele em relação ao sal de cozinha tradicional? Então, essa redução de cloreto de sódio na sua formulação. Ele tem um gosto diferenciado, para quem utiliza em casa vai perceber. Essas pessoas que você citou que têm a pressão arterial, né, elevada principalmente, conseguem consumir esse outro, né, já que não gostam desse? Tem uma forma de consumir o tradicional? Tem sim, Fabiana. A gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde de 5 gramas de sal, de cloreto de sódio. Então, 5 gramas dá mais ou menos uma colherinha de chá para a gente consumir ao longo do dia. Então, assim, é só isso aqui, né? Mostra pra gente aqui, Laís. É só isso que a gente deveria consumir. Só isso, Fabiana. Um outro detalhe também é que não é uma colher assim. Ela precisa ser nivelada. Tá? Então é uma colher bem pequena realmente de sal para consumir. Pois é, e aí, mas isso distribuído ao longo de tudo, dos alimentos preparados, do que a gente vai preparar, não é fácil, né? Não é fácil. Esse é o sal adicionado que a gente fala, então é essas 5 gramas. Você fala adiciona nos preparos dos alimentos em casa ou só que a gente vai usar na mesa? Nos preparos e na mesa também. Quando a gente faz um feijão com arroz, uma carne ou até um legume, esse sal que a gente adiciona na preparação, nós deveríamos cuidar essa recomendação de 5 gramas e não adicionar mais na mesa depois. Vamos seguir aqui no terceiro tipo que você trouxe pra gente. Esse é o queridinho, né? É o sal da moda. Ele é um sal bem mais caro em consideração aos outros. A gente não vê tanto consumo dele, como você falou. Tem algumas receitas que se utiliza mais na gastronomia, mais pratos gourmet, restaurante utilizam mais. A gente pode utilizar sim ele em casa, mas porém temos que ter um cuidado. Não é porque ele tem mais benefícios, ele tem vitaminas, tem mais minerais que o consumo pode ser elevado. Ele fica dentro da recomendação das 5 gramas também, não pode consumir mais. O custo-benefício dele, Fabiana, pensando na população em geral, ele não vale a pena. Por quê? Com os benefícios que ele tem, eu preciso adicionar muito mais para ter esses benefícios. Então, a gente acaba colocando mais sal na preparação. E ele é um sal para não se utilizar tão frequente no cozimento. Ele é mais um sal de finalização. Então, finalizou o prato, coloca um sal do Himalaia ou até para temperar uma salada e não para cozinhar tanto. E aí você trouxe uma receitinha para uma dica para gente, que seria para quê?
é mais sabor ou para a gente também tentar diminuir isso, Laís? Essa receita, Fabiana, ela não é nova, é uma receita que existe há muito tempo já, que é o sal de ervas. É uma receitinha para a gente tentar diminuir um pouquinho a quantidade de sal e também dar mais sabor, porque nós temos a ilusão de que o sal dá o sabor, então as pessoas colocam mais sal para ter mais sabor na preparação, mas isso é ilusório. Quando a gente retira o sal, a gente percebe que aí sim o alimento tem gosto. Quem está buscando fazer essa redução em casa, para quem tem problema com pressão arterial, é uma receita muito boa também. Então eu vou colocar 2 colheres de sal. E para adicionar os temperos, Fabiana, eu posso utilizar o que eu quiser em casa. Nós vamos utilizar o alecrim e o orégano, tá? Então, para 2 colherinhas de sal que eu utilizei, eu vou utilizar 3 de tempero. 3 de cada eu vou colocar. 3 de cada? 3 de cada. 3 de alecrim. E mais 3 de orégano. Laís, o armazenamento tranquilo? Sim, o armazenamento é bem tranquilo, porque nós utilizamos temperos secos desidratados. Então, pode armazenar num potinho de vidro, até desses de pepino, que utilizou, dá para reaproveitar, ou até plástico. O interessante é que fique fechadinho, precisa ficar fechado. Esse daqui, que ele é um coringa, ele é bem natural, ele não tem muito sabor forte. Então, esse daqui pode deixar para aqueles alimentos que não precisem de muito mais tempero. Por exemplo, vai fazer uma carne, quer colocar e fazer algum com um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de alho. E pode deixar vários desses prontos lá do ladinho onde prepara. E conforme a preparação que vai fazer, adiciona o sal de ervas que desejar. Perfeito. Então, a dica é quanto menos sal, melhor, né, Laís? Quanto menos sal, melhor. E aí a gente vai começando a sentir o gosto do alimento. Coloca temperos novos, a gente descobre temperos novos também e diminui um pouquinho a quantidade de sal. Obrigada. Obrigada também. É difícil, mas é simples ao mesmo tempo, né? Olha só que informação importante também. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, se o consumo de sal no Brasil seguisse os padrões recomendados pela OMS, né? Aquela colherzinha rasa ali, haveria uma diminuição, olha só, de 15% nos óbitos por acidente vascular cerebral e uma redução de 10% das mortes por infarto. Além disso, presta bem atenção, olha só. 1.500.000 pessoas ficariam livres de medicação para hipertensão. Já pensou? Quanta gente só acertando a medida do sal? É só seguir a recomendação, uma colher de chá rasa de sal por dia.